como nos arquivos de leitura, certo? Eu vou mostrar aqui o sistema que foi que eu mudei, né? Tá. Esse é o nosso sistema, agora alterado, eu coloquei para cada vão uma unidade, né, que basicamente ela pega o estado das seccionadoras daquele vão e do disjuntor, tá certo? Então vocês não precisam se preocupar com isso, né? Vocês não vão mexer aqui, mas eu precisei, né? Então na verdade a gente tem 4 vãos de linha, 2 vãos de trafo e um vão de amarre, tá certo? E aí, agora, por exemplo, para um determinado vão, o que acontece, né? Se a gente vai analisar isso com bastante detalhe depois, para as diferentes configurações, mas, assim, dá para a gente perceber já aqui o seguinte, né? Ó, cada vão... O que é que a gente chama de vão, né? Não sei se todos estão orientados com esse termo, mas vão é um conjunto de todos os equipamentos que são utilizados, né, para fazer a conexão de determinado componente à barra. Então, como eu tenho diferentes tipos de configuração de barra, né, para cada configuração de barra eu posso ter um vão diferente, por assim dizer, né? Então, nessa configuração de barra que a gente está analisando, é uma configuração de barra dupla, tá vendo? Aqui eu tenho uma barra 1, tenho uma barra 2, com um único disjuntor, porque, por exemplo, aqui isso é uma linha de transmissão. Para eu conectar essa linha de transmissão nessa barra, nesse barramento, o que é que eu uso? Eu tenho um disjuntor e tenho 5 chaves seccionadoras. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Então, por isso que a gente diz que essa configuração é a configuração de barra dupla disjuntor 5 para 5 chaves. Às vezes o pessoal coloca de uma forma simples, barra dupla 5 chaves. Omite o disjuntor simples, né? Depois a gente vai analisar, né, os tipos de manobra possível, as flexibilidades para essa configuração, etc, né? E vai comparar com outras. Mas o que a gente percebe é que você tem essas 5 seccionadoras e um disjuntor para cada vão. Então, por exemplo, para esse vão de linha, eu tenho isso. Ah tá, só ficou faltando comentar aqui que o próprio TPC, né, pertence ao vão, e esses TCs aqui, tanto o TC que é usado para a proteção da linha, que é esse primeiro, e o TC que é usado para a proteção da barra, que é esse. Isso tudo compõe o vão, tá certo? Então eu tenho esse vão de linha, esse outro vão é exatamente igual, tá certo? Digo, é a mesma configuração, o vão de trafo, a mesma coisa, tá vendo? Então, eu troquei aqui, era uma linha que passou a ser um trafo, mas todo o conjunto de equipamentos que são utilizados para conectar aquele componente na barra, o conjunto se mantém, ou seja, a topologia do vão se mantém, tá? E aí, por conta disso, a gente mudou lá, né, na implementação para que a gente tenha as grandezas por vão. Então eu tenho, em cada vão, eu vou pegar as correntes do TC de barra, o estado das 5 seccionadoras segmentado por fase. Então, se eu tenho 5 seccionadoras, então eu tenho, na verdade, são 15 chaves, né? Porque eu tenho as seccionadoras que estão na fase A, que estão na fase B e que estão na fase C.
E além disso, o estado do disjuntor também segregado por fase, né? Falei segmentado, segregado por fase. Então eu tenho os 3 polos dentro lá. Então cada vão vai ter exatamente essas grandezas. Além disso, aí por isso, tá, pessoal, que eu precisei colocar essa unidade de medição aqui, né? Certo? Que é um Process Unit Interface. Tá? E aí, além desses vãos, aí a gente tem um vão que é diferente, que é o vão de amarre, né? Que é o vão de interconexão de barras. Né? Aí nesse vão, eu tenho 2 seccionadoras, 2 TCs e um disjuntor. Tá certo? Então isso aqui compõe o vão de amarre, o vão de interconexão de barras. Então a gente vai ter essas grandezas todas lá. Tá? Então assim, feitas essas alterações, eu vou disponibilizar essa versão que eu modifiquei para vocês, tá? E aí, vamos continuar da mesma maneira, vai fazer as simulações, aplicar um curto-circuito agora, utilizando um bloquinho de aplicação de curto-circuito, tá certo? Eu acho que eu vou mudar esse bloco, não sei se eu mudo ou não, mas assim, esse aqui é relativamente simples, tá? Esse bloquinho. Tá? Aí tem um bloquinho para você aplicar curto-circuito, acho que vocês já usaram ele, né? Então, é o mesmo, não mudou nada, né? Então, a gente vai utilizar para aplicar o curto-circuito numa barra, a gente vai usar 2 blocos para fazer o curto-circuito evolutivo e etc. Então, isso a gente vocês já sabem. Então, vamos continuar mexendo da mesma maneira que antes. Só que a gente precisou fazer essas alterações para poder salvar adequadamente, né, as novas grandezas que eu preciso salvar. Tá? Vou abrir aqui o MATLAB para a gente trabalhar. Muito bem. Então, assim, ó, em termos de implementação, né, a gente continua tendo aquelas nossas variáveis auxiliares. Temos a leitura do PL4. Novamente, vocês não precisam se preocupar com isso, porque eu já fiz as alterações. Vou passar isso para vocês, mas só para a gente entender aqui, né? Ó, eu precisei fazer as alterações justamente para medir as correntes em cada vão. Eu meço as correntes, os estados das seccionadoras, os estados do disjuntor, para os vãos de linha e vão de travo. E para o caso, tá, e aí aqui eu peguei as variáveis, separei todas as variáveis, perdi para. Aí aqui no caso do amarre, né, tem as correntes dos 2 TCs, o secundário dos 2 TCs, os estados das 2 seccionadoras e o estado do disjuntor de amarre. Tá? São coisas que a gente precisou pegar. Beleza. Aí, uma diferença em termos de implementação aqui é que eu achei mais fácil. Lembra que L1, L2, L3, L4 já são estruturas? Dentro de cada estrutura dessa eu tenho exatamente essas grandezas que eu mencionei. Só que eu criei uma estrutura maior que se chama SE. A SSE, quer dizer, todas as estruturas, todos os vãos compõem a SE. Então, quando a gente for trabalhar, jogar lá para a função de proteção, eu vou mandar a SE toda. Tá certo? Aí eu mando todas as estruturas de uma vez. Eu achei mais fácil do que mandar todos os vãos individualmente, né? Ok? E aí, ó, tem a questão lá da reamostragem. Novamente, isso aqui vocês não precisam se preocupar, isso já está sendo feito da forma adequada. Então eu simulo lá com 10 a menos 5, trago para cá numa outra taxa. A taxa que a gente vai usar aqui, eu até estou fazendo com, botei 16 aqui, mas na verdade eu vou botar, sei lá, 32 amostras possíveis, ou 64, vou botar 64 amostras possíveis, só para as figuras ficarem um pouquinho mais bonitas, tá certo? Elas ficam mais, fica mais parecendo com a senoide, né? Tá certo? Uma taxa um pouquinho maior. E como a gente vai implementar a versão do diferencial instantâneo, né? Ou seja, com as amostras de corrente diretamente, não tem problema algum a gente fazer dessa maneira aí. Muito bem, dando prosseguimento aqui, sim, aí aqui é uma coisa que a gente vai precisar depois, né? Eu setei as relações e correntes nominais dos TCs, né? Então, isso aqui vocês não precisam mudar. Na verdade, assim, a gente poderia poupar esforços e sim, é a mesma conta para todos, porque todos os TCs do modelo são iguais, entendeu?
Mas eu preferi fazer dessa maneira para a gente, quando nós fizermos a implementação, a gente coloca a expressão, o cálculo correto, tá certo? Isso aqui é para calcular as correntes, aquelas correntes de normalização. Tá bom? Então isso aí eu vou passar, essa versão do jeito que está aqui eu passo para vocês. E aí a gente vai começar a função 87b, tá certo? É aí onde a gente vai começar aqui a aula de hoje. Alguma dúvida nisso que a gente comentou até agora? Não? Eu vou só rodar aqui para a gente ver. Ele ficou um pouquinho mais demorado, porque tem mais variáveis. Aquele errinho ali acontece mesmo. Eu descobri depois porque ele fica nesse vale bem, mas eu não quero mudar não. Deixa assim mesmo. Não, é porque assim, lembra essa rotina aqui, dessa lei do PL4? Cada vez que eu chamo, eu mando lei do PL4 e converto para mate e volta, entendeu? Isso é uma maneira lusitana de fazer. Eu deveria ter lido o PL4 e carregado o mate com aquele mesmo mate e mandava para todos, né? Não precisava converter todas as vezes. Mas aí como eu já estava desse jeito, sabe? Não vai comprometer, deixa assim mesmo. Tá, então, rodou aqui, então só para vocês observarem, né? Por exemplo, SE, se vocês observarem, SE tem todos esses vãos aqui, ó, tá vendo? Então se você botar SE.L1, aí você vai ver que eu tenho várias variáveis aqui, mas no final das contas o que vai ser mais importante para a gente é, primeiro, o nome do equipamento, né? L1, e A, e B e C, que são as três correntes do TC de barra daquele vão, tá certo? Aí os estados das seccionadoras, os estados do disjuntor, o RDC e a corrente nominal do secundário do TC da barra, tá certo? Professor, os dados daquele do TC de linha e tal, do TC do tráfego, a gente não está carregando para cá, tá certo? Então aqui eu estou particularizando no caso de barra, beleza? Muito bem, e aí o que é que tem de diferente aqui é o TC do amarre, né? Então se você vier aqui e colocar, né, esse ponto AN, tem um detalhe aqui que eu acho que tem que ajustar aqui ainda, tá? Mas tudo bem, vou ajustar antes de passar para vocês. Eu estou percebendo aqui que eu já imaginei que daria problema, mas tudo bem. Então, ó, aqui no TC da amarre eu tenho as três correntes do TC1, três correntes do TC2, os estados das seccionadoras, o disjuntor e os RTCs. Ok? Beleza. Vamos então agora começar aqui a implementação da função de proteção de barra, né? Então, na proteção de barra, eu vou fazer o seguinte, eu vou receber o SE e os dados, né? Como a gente sempre faz. Igual a função underline 87b e passa como argumentos o SE e o dados. Ok. Aí eu vou criar aqui open tá aqui, SE e dados. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, está muito claro, sempre que eu faço, consegue visualizar? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o cálculo daquela corrente de normalização. Você precisa calcular a corrente de normalização.